dia a todos, Murilo da Núcleos. Então hoje nós vamos estar fazendo a demonstração do Revision, né, que é um módulo do iView, que é específico para fazer comparação entre arquivos. Então, que é de grande importância porque ele faz uma comparação automática e no manuseamento de arquivos, tanto nos setores de artes, né, em qualquer segmento, a gente pode acabar extraindo algum objeto, deletando, trocando alguma cor, trocar de fonte, e isso a gente consegue pegar tudo aqui. Então, como que funciona a plataforma, tá? Existem dois tipos de comparação. A primeira que nós vamos fazer agora, que é uma comparação gráfica. Então, eu seleciono o arquivo do meu cliente original, tá? Então, eu vou selecionar esse determinado arquivo e vou pegar o meu segundo, que é um arquivo finalizado, que é este arquivo aqui como exemplo, tá? E vou iniciar a comparação. Nesse momento, tá? O sistema é um sistema bem rápido, tá? Mas ele vai processar ambos os arquivos e vai fazer uma análise técnica, verificando metadados, verificando outros quesitos também do arquivo, para que a gente possa entregar para o operador, né, um trabalho onde a gente consiga visualizar os problemas que existem antes de imprimir ou antes de gravar qualquer chapa de clichê, tá? Então isso é de extrema importância hoje no iView, tá? Então aqui a gente tem todas as ferramentas de navegação, né? Então se eu precisar dar um zoom, eles vão sempre em zoom paralelos, tá? Para eu conseguir visualizar os dois de uma única vez, tá? Eu consigo rotacionar, eu consigo também medir, que isso também é importante, né? Em questões de conferência, eu consigo medir um determinado local, tá? Eu consigo verificar se um determinado código de barras está dando leitura ou não, tá? Então, existem várias ferramentas aqui de navegação, mas o que é mais importante aqui dentro do Revision é essa parte que nós vamos fazer, que são as diferenças de pixel. Então, vocês percebam que essa arte aqui, ela não está no mesmo tamanho. Porém, quando eu vou acionar a diferença de pixel, automaticamente o sistema ele vai encaixar uma arte em cima da outra e vai verificar as diferenças. Então vocês percebam aqui, tá? Olha o quanto de diferença que ele anotou, né? Eu tenho 52 diferenças aqui, tá? E ele já encaixou a minha arte. Então se eu vim aqui na minha barra de ferramentas, eu posso pedir para piscar, tá? Ó, então ele já ajustou automaticamente, está trocando entre o versão 1 e versão 2. Então isso aqui é sensacional, pessoal. De conferência, para entregar o máximo possível para o operador e evitar erro, tá? Então eu vou voltar aqui na diferença de pixel. Porém, o meu original ele tem muito degradez, ele está com as cores muito diferentes. Eu quero somente verificar as questões de textos. Então eu venho aqui e ignoro a cor, tá? Então, ignorando a cor, ele vai me mostrar somente, tá, aonde está os erros. Então, tudo que está magenta, especificamente, ele é um erro. Então, essa tabela aqui de baixo, né, a gente pode desconsiderar, as cotas a gente pode desconsiderar. Então, como a gente pode ir fazendo o relatório, eu posso vir aqui e ir ocultando, tá? Se eu dou um clique, ele me leva, né, para o determinado local, né? Por exemplo, vou levar aqui para o código base. Eu clico, ele já me mostra aqui. Se eu botar um piscar aqui, o que eu estou vendo? Beleza, né? Existe um código aqui, código base, mas o código base ele está certinho, está dando leitura, o código está aqui. O que está diferente é esse quadro preto e essas medidas, tá? Então, nada que esteja, de fato, um erro, tá? Então, eu posso voltar aqui dentro e eu vou tirando, né, o que eu quero remover, tá? Eu consigo ir fazendo todas essas partes aqui dentro, tá? Então, aqui a gente pegou, ó, toda essa parte de baixo, eu posso remover, tá? Porque é a parte só de tabela. Então, eu consigo pegando todos esses detalhes
e ir removendo, tá? Porém, o que é importante aqui nessa questão? Ó? Isso aqui é uma diferença, tá? Então, se eu botar aqui para piscar, aqui eu tenho um quadro de datação que não tinha no anterior. Porém, né, acredita-se ser proposital esse quadro de datação. Porém, poderia ser um erro, tá? E a gente conseguiria botar isso aqui como um erro. Então, eu vou voltar na diferença de pixels, né? Então, eu vou botar aqui que esse quadro não existe. Eu posso colocar uma notinha nisso aqui, tá? Então, com isso, pessoal, eu vou entregando, tá, o melhor da conferência, tá? E verificando se tudo está de acordo, tá? Vou tirar também mais essa notinha aqui, perfeito? Uma vez que a gente produziu isso, eu vou vir aqui nos meus relatórios e vou fazer um relatório de comparação, se eu quiser. Muitos clientes pedem, né? Às vezes, alguns relatórios, isso aqui é bem legal, tá? Então, aqui eu tenho um relatório de comparação, ele vai me, né, botando as diferenças e aqui ele vai me demarcando, né? A diferença de um e de outro, tá? Ó. Então, eu posso ter tirado outras também, porém, ó, esse quadro aqui não existe, ó. Isso aqui é importante, tá? Ó. Então, eu consigo ver todas as diferenças. Ó. Aqui tem aqui não tem, tá? Aqui tem cota, aqui não tem. Então, assim, pessoal, essa parte de revisão, tá? De comparação de pixel a pixel, ela é extremamente importante, tá? E muito simples de fazer. Mesmo os arquivos sendo diferentes, ele consegue encaixar perfeitamente, tá? E eu consigo novamente, né? Vir, se eu quiser dar um zoom em alguma determinada área, né? Eu consigo dar o zoom, tá? Existem várias questões aqui, vários tópicos que a gente consegue aplicar nessa questão de conferência, tá? E se eu encontrar algo errado, fora o relatório, eu posso vir aqui, né? E vou apontar que esse quadro aqui, né? Vou deixar uma notinha, ele não existe. Porque isso pode ser uma ferramenta tanto interna quanto externa, tá? E eu vou salvar essa notinha, todas as minhas notinhas estão salvas aqui, tá? Então, eu vou sair da minha comparação, tá? E todas as minhas comparações que eu tenho no revisão, tá? Eles estão aqui em revisões anteriores, tá? Então, eu posso ter vários tipos de revisão e verificar tudo que os operadores revisaram. Aqui eu vou subir um novo exemplo para vocês. Vou comparar na diferença de pixels, tá? O que ele achou aqui para mim? Ó? Se eu clico aqui e ponho para piscar, a estrela em preto sumiu, tá? Novamente, se eu venho aqui no meu olho, tá? E verificar aqui, qual que é a diferença aqui? Não é uma diferença de objeto, mas é uma diferença de cor. A cor ficou diferente, tá? Então, a gente consegue também verificar as questões de cores desse determinado trabalho, tá? Então, bem simples, né? Então, a gente pode vir aqui, medir cor, se a gente precisar, ele vai medir a versão 1 e vai medir a versão 2 também, tá? Bem simples aí do processo, se eu precisar ver qualquer tipo de separação, tá? Então, esse é uma introdução aí do nosso módulo Revision, tá? E quem tiver dúvidas ou precisar de uma apresentação específica, pode entrar em contato aí com a nossa equipe. A gente vai estar feliz em fazer essa apresentação aí para vocês. Um abraço a todos.